Eu fui até a Faria Lima para o encontro anual sobre índices e ETFs do Brasil de 2025. Bom, esse aqui foi um evento espetacular realizado lá pela S&P Dow Jones Indices. A S&P, a mesma do S&P 500, sabe? Tiveram vários temas muito técnicos, foi muito focado para pessoa jurídica, instituição financeira, alguns assessores, consultores, uma coisa um pouco mais institucional, como foi lá no ETF Day, lá da B3, e dentre outras participações aí que eu tive ao longo desse ano. Mas eu vou trazer aqui os insights interessantes para você, investidor pessoa física, e o que o mercado de ETFs aqui do Brasil tá olhando, tá se preocupando e tá se motivando, tá certo? Bom, já comente se você gosta desse tipo de conteúdo, bem basicamente aqui, até postei umas fotos lá no Instagram, ó, basicamente você ia lá, tinha uns painéis bem legais para conhecer, passar aqui algumas filmagens também, o pessoal ver como é que foi o evento lá dentro, era bem bonitinho, bem arrumado, assim, cara, nível espetacular de organização, tá? Muito, muito legal. Foi lá naquela baleia da Faria Lima, eu nunca tinha ido lá, foi bem legal conhecer. Tinha aqui alguns kits do evento, lá na noite, não sei o que. Ó, o Anderson. Anderson é gente boa, vou trazer ele pro canal para fazer um bate-papo com ele. Ele é um consultor que usa bastante ETF na abordagem. Falaram daqueles dados da Espiva, já vou comentar mais. Também tinha lá todo o credenciamento. E o meu pneu furou indo para o aeroporto, né? Mas isso aí deixa para outro dia. Acho que não tem muito a ver com o mercado de ETFs do Brasil, né? Então, bom, qual que era a ideia do evento, basicamente? Era reunir os profissionais, as instituições ali de investimentos, para discutir numa espécie de masterclass, um encontro geral aí em relação aos ETFs e índices, muito focado no mercado brasileiro. Só que vinha gente de todos os cantos, tá? Só para ter noção aqui, passar bem rapidamente aqui o pessoal, de onde é que eles trabalhavam, tinha gente aqui, a maioria era brasileiro, mas tinha muita gente também do exterior. Cara, os 80% do evento foi todo em inglês, novamente, né? Quem não fala inglês, cara, boa sorte. Aí tinha um pessoal bem forte aí de várias instituições gigantescas, tá? Tanto nacionais, internacionais, uma galera da S&P, tinha gente da Vanguard, da BlackRock, cara, de diversas grandes instituições, tá certo? E o evento foi muito bem organizado, foi muito bem estruturado e é tipo numa tarde, tá? Coisa rápida. Então eu vou passar aqui os insights dos painéis, focando muito mais do que é legal para você saber, não coisas muito técnicas de regulação, que tem bastante esses papos lá. Mas basicamente aqui a percepção que todo mundo tem é que existe uma barreira cultural muito grande ainda no Brasil em relação aos ETFs. A gente sabe que no mercado internacional os ETFs já são maioria, pelo menos lá nos Estados Unidos, que acaba sendo um balizador importantíssimo para o mercado financeiro global, não dá para negar, mas basicamente no Brasil ainda tem essa barreira cultural muito grande e por diversos motivos, né? Talvez o principal deles seja a questão aí do comissionamento, o ETF não paga muita comissão, então a assessoria não gosta, dá pouca, a taxa é muito barata, né? Se for ver, muitas instituições financeiras grandes, né, que tem corretora ou plataforma de investimentos, nem sempre disponibilizam qualquer ETF naquela plataforma. Então você não consegue comprar qualquer ETF em qualquer banco, qualquer corretora, entende? Às vezes ele não libera. E é uma coisa um pouco contra-intuitiva, porque tá na bolsa, né? Na bolsa, teoricamente, qualquer um pode comprar. Então, existem algumas barreiras aí nesse mercado, né? A gente tem comissões excessivas para vender CRI, CRA, fundos de investimento, distribuição, COIs e outras coisas. ETF, por exemplo, não paga nada. Para pessoa física, por exemplo, o ETF tem alguns conceitos que não estão muito desmistificados, é um pouco difícil de entender o funcionamento geral do produto, o que ele significa, tem coisas que as pessoas simplesmente não conseguem entender, então existe uma barreira de educação ainda muito grande para a pessoa física, mas também para o próprio assessor e para o próprio consultor, né? O pessoal bateu muito naquela tecla de que não dá para exigir as pessoas físicas entenderem sobre os ETFs em si, sobre um índice, sendo que a maioria dos assessores nem mesmo entende o que é. Eles falaram muito disso, teve gente que reclamou que para ser assessor você só precisa ter o ensino médio, e o ensino médio na média do Brasil é muito ruim, né? As pessoas saem com capacidades muito baixas comparado com mercados em países mais desenvolvidos, e isso certamente impacta no serviço que você está tendo, que você está prestando, tá? Assim, isso aí é estatística, tá? Não é preconceito. Então o pessoal acaba entendendo que para um produto que não é muito comum e muito convencional aqui no Brasil, que ele tem algumas características, não é que ele é complexo, mas que ele tem conceitos não muito conhecidos. Naturalmente, as pessoas não vão entender facilmente. Então, tem iniciativas grandes em termos educacionais, de novo, para o mercado financeiro, tá? Não é para as pessoas físicas, vamos dizer assim, para dar uma facilitada, né? E também facilitar alguns conceitos, né? Outro clássico, poxa, renda fixa, você compra lá um ETF de renda fixa em bolsa,
só que ele está classificado como renda variável, né? E o brasileiro, ele tem a mania de achar que renda fixa é fixa, de novo, é cultural, enfim. Então, existem essas barreiras. Então, bem brevemente aqui, como é que foi a desenrolar geral aqui do evento, né? Teve aquela abertura, aquela coisa toda, você deu uma volta aqui ao mundo, 30 minutos, tendências mundiais de investimento passivo. Eles falaram bastante sobre índices que estão surgindo, falam um pouco das tendências também, como é que o Brasil está atrasado ou adiantado em relação a isso, e assim por diante, né? Aqui tem aquela clássica imagem lá do Spiva, né? Que eles trazem, eles comentaram bastante sobre isso, saiu bem recentemente aquele painel da Spiva aqui da América Latina. Vou deixar recomendado esse vídeo aqui no final. Eles comentam aqui de forma geral, batem muito na tecla de que a educação ainda está muito, muito precária para o lado do mercado. Estou me referindo aos assessores, aos consultores. As pessoas não entendem o que é ETF, eles não sabem explicar. Tem esse gap muito grande que as instituições estão se organizando para resolver. E aqui vem uma sacada bem interessante. Vou ver se eu acho bem especificamente aqui. Ó. Essa aqui é uma das fotos lá do painel, né? Uma volta ao mundo em 30 minutos, paraná. Eles trazem bastante pesquisas durante o painel, mas basicamente aqui uma das maiores ideias ali que o pessoal comentou nesse painel foi que um ETF, um índice também, eles precisam ser feitos focando para solucionar um problema específico dos investidores. E aqui vem novamente aquele papo, acho que faz uma semana ou duas que eu postei o vídeo, em relação a nem todo ETF, nem todo produto é feito para você. Muitas vezes ele está sendo pensado para uma outra demanda específica, para um mercado específico, para uma instituição específica, para resolver um problema específico. Mas não adianta ficar lançando coisa que não resolve o problema de ninguém. E de novo, nosso trabalho aqui, pelo menos o meu, seu como pessoa física também, é olhar no mar de ETFs que vai surgindo e vai surgir cada vez mais e ver se aqueles produtos resolvem os seus problemas, mas de uma forma equilibrada. O pessoal fica muito incomodado. Estão lançando qualquer ETF, estão lançando qualquer produto, tudo é lixo. Cara, muitas vezes só não é para você. Entendeu? O mundo não gira em torno de você. Então, basicamente aqui, a grande sacada desse painel foi, claro, falar sobre essas tendências gerais e entender que os próximos produtos que estão sendo lançados, eles estão sendo já, né, bem estratégicos para soluções específicas. E aqui, de novo, é um evento institucional. Muitos ETFs que estão saindo são focados em instituições para usar como margem, para fundos ativos comprarem os próprios ETFs e assim por diante. Na sequência, o pessoal deixou o like, se inscreveu no canal. Inclusive, teve um pessoal que falou que me assistia lá, cara. Foi bem legal. Conheci uma galera bem aleatória que eu, enfim, nunca tinha visto na vida. Falaram que assistiam o canal. Bem legal mesmo. Conheci bastante gente do mercado que acompanha aqui. Obrigado pela preferência. Aí depois teve essa discussão em relação a investir diretamente no Brasil ou no exterior. O pessoal comentou bastante aí vantagens e desvantagens. Sem dúvida, lá fora, os custos dos ETFs são menores. Você tem uma complexidade um pouquinho maior para fazer os câmbios e tirar dinheiro, né? Tem impostos, tem um pouquinho aí de spreads aí, dependendo... Spreads não, né? Mas alguns custinhos aí no meio do caminho. Mas tende a ser um pouquinho mais barato. E você tem uma das maiores vantagens, que é o leque de opções ser muito mais relevante, muito mais tranquilo lá fora do que aqui dentro. Mas, por outro lado, aqui dentro você tem muita facilidade, tem muita tranquilidade. Para investidores sem tanta expertise, sem tanta facilidade, você consegue fazer, né, quase tudo aqui com ETFs brasileiros. A gente tem praticamente toda a prateleira necessária para ter uma carteira ultra diversificada e bem tranquila. Fora a praticidade de você, enfim, facilidade de imposto de renda, compra direto pela bolsa, não precisar fazer câmbio, depende do seu horizonte de investimentos também. E a pessoa ficou nessas discussões, né? E também falaram muito em relação ao viés de investir apenas no Brasil. Então tiveram esses dois pontos, né? Investir apenas através de ETFs domiciliados no Brasil versus os domiciliados no exterior, mas também de concentrar muito a alocação em Brasil. E isso aqui é uma coisa também muito forte quando a gente não olha muito para ETFs, a gente olha assessoria convencional, consultoria convencional, até o pessoal que, né, ensina muito a fazer stock picking com cursos na internet, né? A gente sabe, a gente estudou o mercado. O pessoal bate muito na tecla de investir, quase tudo no Brasil e não faz muito sentido, né? Brasil, menos de 1% da economia global, né? Das empresas, enfim. Então o pessoal acaba concentrando muito num país aí subdesenvolvido e acaba alocando pouco, muitas vezes, em outras economias de forma não muito diversificada. Isso é muito aquele viés local, né? De ter um percentual muito grande aqui e não tão relevante lá fora. Lógico que faz parte você investir um pouquinho no Brasil, não vejo problema nenhum, acho
super tranquilo, você vai fazer de forma diversificada também e tal, tranquilo. É porque senão vai que o Ibov decola, né? Você tá de fora, você fica incomodado, né? Tudo bem. Mas tem que ser de uma forma bem equilibrada. Porque senão você acaba concentrando muito da sua carteira, do seu patrimônio, num país que, comparando com o mundo todo, não tá te dando tanta diversificação e tantas vantagens, né? Eles falam muito, por exemplo, em tecnologia, se você compra somente Brasil, até mesmo por um ETF, tá? Você pega aí, pega um Bova, pega o Divo, pega uns novos que saíram. Cara, você não tem praticamente exposição nenhuma à tecnologia. E se tem, é tipo tecnologia brasileira. E, cara, você não consegue comparar a tecnologia brasileira com tecnologia americana, tecnologia chinesa. Você não dá, assim, pessoal, não dá para comparar. Então, esse viés local é muito presente, por quê? Porque o brasileiro não está acostumado a olhar para fora, ele esquece desses pontos. De novo, pessoal, esse aqui é um evento que é bem institucional e o pessoal fala muito da tendência geral do mercado. Tá? Aqui no canal, a gente tem, você que está me assistindo até aqui, tem uma audiência muito qualificada. Eu sei que você já tem uma visão diferente das coisas, mas acho que esse contraste que é o legal, né? Você vai para os eventos e escuta de novo a média geral dos investidores e vê como existem vieses intencionais ou talvez por ignorância que acabam sendo, enfim, te cegando em termos de uma certa percepção geral. Olha lá, você aqui de novo algumas fotinhas. É meio fora de ordem, né? Mas basicamente aqui, cara, o pessoal foi discutir. Esse aqui é o próximo painel, já vou falar na sequência. Mas era muito bonito lá, muito bem organizado. Cara, evento de primeira, tá? De primeira mesmo. Os caras foram muito bons, espetaculares. Era tudo em inglês praticamente. Quem não falou inglês lá... Na real, todo mundo fala inglês que vai lá, né? Bom, aí a galera deu a sequência aqui num painel muito mais focado em regulação, cara, certificações, a questão justamente aí do pessoal, sei lá, passar numa prova para tirar uma certificação, mas não entender de verdade de todos os produtos e não conseguir atender de fato os clientes. Tipo, essas preocupações são do lado institucional. É um papo às vezes meio chato para a pessoa física, mas isso é bem relevante. De novo, vem muito daquela questão, né? Poxa, às vezes só passar numa prova não te qualifica efetivamente para entender o produto ou conseguir atender as pessoas. E isso tem que ser mais bem visto. Aí eles estão com algumas iniciativas lá. E também muito focados aqui, ó, nessa questão dos influenciadores, tá? Esse papo aqui de influenciadores, até vou me incluir nessa, né? Não dá pra ficar de fora. Mas o pessoal demonstrou bastante preocupação. Num bom sentido, né? Do tipo, poxa, influenciadores realmente se tornaram formadores de opinião. E tem excelentes influenciadores, inclusive que não falam tanto de ETFs, ou outros que concorrem comigo. Acho que é bom pro mercado como um todo. Mas eles bateram muito na tecla de que tem muita gente falando as coisas sem de fato entender, e isso é um pouco preocupante. Então, olhando para o mercado mais de ETFs e índices, existem muitas pessoas que estão formando opiniões que muitas vezes não estão nem certificados, que acaba atrapalhando um pouco o mercado. De novo, não é a certificação que vai te dar um grau de inteligência, tá? Não é isso. Assim, ajuda e tal, mas não é isso. Só que a certificação, ela te coloca num lugar que você está sendo regulado e você está tendo que seguir regras. É até um pouco chato, tem muita regrinha pra seguir. Eu, pelo menos com o CNPI, cara, é bem chato, é bem chatinho e eu acho certo, porque senão, cara, vira padaria, né? Eu não falo outra coisa. E aí, muitas vezes, tem muitos formadores de opinião que acabam, cara, falando as coisas, não sei se por má intenção ou por desconhecimento, e acabam atrapalhando um pouco o mercado e também, enfim, né, o conhecimento e a informação. E aí, a pessoa demonstrou bastante preocupação nesse sentido e eles notificam bastante gente. Só que quando a pessoa não é regulada, ela não tem como ser diretamente punida, entendeu? Por exemplo, a APMEC, se ela mandar uma carta pra mim, cara, eu posso perder o CNPI se eu fizer alguma coisa errada, né? Enfim. Agora, se eu sou só um cara que fala na internet e não tenho compromisso com ninguém, quem que vai me mandar uma carta? Às vezes o cara não tá nem sabendo, ele tem que ser denunciado. Então, assim, existe essa preocupação do lado da regulação, entende? Enfim, é um papo bem mais institucional, mas não quero ficar tomando seu tempo. Depois a gente teve aqui a questão do VIX Brasil. Esse aqui foi um painel ultra técnico. Acho que metade das pessoas, metade não, uns 70% não entendeu nada sobre o VIX brasileiro. Então, cara, vou resumir aqui, né? Basicamente, a BT já tem um VIX brasileiro sendo calculado como índice. E agora, no final do ano, eles deram uma pitadinha lá de dicas que vão lançar efetivamente os produtos, tá? Tanto futuros de VIX quanto opções de VIX. De novo, cara, isso aqui não é pensando na pessoa física, não é pra você usar. Cara, isso aqui é pensando, assim, uma ou outra pessoa física vai usar, acho que o Leonardo aqui do canal vai usar, mas é muito pensado em market maker de ETFs, porque o market maker ele precisa dessas estruturas
desses produtos para conseguir se travar e não ficar exposto em pontas diferentes, tá? É muito complexo explicar, não vou tomar seu tempo. Quando eu trouxer o pessoal lá da UBS, acho que eu vou conseguir trazer para o ResultaCast, vou pedir para ele explicar um pouquinho mais como é que o market maker não fica exposto numa ponta e consegue se travar, tá? Enfim, assunto bem técnico, mas bem legal porque existem iniciativas para cada vez mais trazer mais liquidez, trazer mais formas dos institucionais usarem o mercado para ter mais ETFs, mais opções e mais liquidez também que a pessoa física vai se beneficiar. Depois eles ainda falaram um pouquinho sobre a distribuição dos ETFs, de novo, muito focado na questão aqui institucional, tá? Aqueles conflitos de interesse que a gente já sabe, né? ETF não paga comissão, a maioria dos assessores nem sabe o que é, não sabe explicar, não sabe como é que isso resolve a solução para um cliente. No final das contas, o cara vai tentar te vender um fundo de investimento ativo que paga uma comissão gigante para ele, ou um COI, aquela coisa toda. E aí, basicamente, ficou nessa discussão, né? Estão tentando trazer ali novas formas. Geralmente, o pessoal que usa ETF na carteira é o pessoal do FII fixo, né? Aquele FII-based, que acaba sendo, enfim, um pouco, tendo menos conflitos de interesse, né? Lógico que tem bons profissionais em todos os modelos, mas, poxa, se o seu assessor ganha dinheiro com comissão, é difícil ele ficar indicando o ETF que não paga comissão. Era mais ou menos essa discussão aqui. E aí, por fim, foi realmente carregado o evento. No final, o pessoal tava cansado, cara. E no fim tinha esse último painel aqui em relação ao manual da diversificação, muito legal também, bem técnico, bem profundo. E basicamente o pessoal fez ali algumas propostas assim, de exercício para usar ETFs para conseguir efetivamente diversificar, né? Então é um consenso de mercado assim, para qualquer pessoa que tem um mínimo de noção de investimento, sabe que a diversificação é necessária. De novo, você vai ver as pessoas falando para concentrar, ou são grandes gênios, ou são os caras que querem sua atenção na internet. Assim, não existe outro formato de pessoa que fala que concentração é o certo. Então, basicamente, a diversificação, cara, todo mundo que tava lá era muito inteligente, assim, que era painelista, assim, sim, você tá concorrendo com gente muito inteligente, é assustador, mas basicamente é uma forma de você utilizar ETFs para conseguir diversificar de forma mais tranquila e facilitada. Aí eles falaram sobre renda fixa, renda variável, falaram sobre fatores e tal, falaram sobre diversas outras questões, mas, de novo, servindo bastante para alguns assessores e consultores que estavam lá entender como o ETF ajuda na questão da diversificação e aí as diferentes classes que existem dessa forma, tá? Bom, basicamente o evento foi esse, daí teve encerramento, teve lá um coquetel para conversar com o pessoal, trocar uma ideia, sempre muito bom, mas basicamente aqui a grande impressão que passa é realmente o mercado brasileiro está sofrendo essa nova revolução de ETFs. Ninguém sabe ao certo quantos por cento que realmente o mercado brasileiro vai assumir de ETFs no ano que vem, daqui a 5 anos. Ninguém sabe esse percentual, mas a gente sabe que tudo indica realmente que aqueles trilhões que estão em fundos ativos, uma hora naturalmente eles vão migrando para ETFs, tá? Até porque os fundos ativos também usam ETFs na própria alocação. Isso também foi comentado lá, né? Tem muita gente que tá pagando taxa lá 2,20 e assim por diante, mas o fundo ativo tá comprando o ETF lá na carteira dele. Enfim, né? Fique esperto em relação a isso. E de certa forma isso tudo impulsiona o mercado. Então, justamente aqui, acho que a grande percepção geral é que, cara, o evento foi excelente. Tá? Fiquei muito contente de ter ido. Vale muito a pena. De novo, muito focado para pessoa jurídica, na instituição, não é muito para pessoa física. E as impressões justamente foram essas. Então, o ETF continua sendo o melhor investimento para pessoa física, é uma ferramenta espetacular, né? Revolucionou o mercado americano, já é mais de 50% do mercado lá deles. Ele tem baixo custo, ele é diversificado, ele te dá acesso a estratégias de acordo aí com o seu perfil, de acordo com a sua vontade. Nem todo ETF é bom, fica tranquilo, sempre vou falar isso. Questão aí do incentivo comercial, de não ter taxas de distribuição, taxa de comissão ser nula ou muito baixa, é muito relevante, tá? De novo, esse papo aqui é bem institucional, mas é bem relevante mesmo. As próprias gestoras de ETF, porque assim, eu fui lá dessa vez, eu já conhecia muita gente, eu tava bem enturmado, assim. E aí você consegue trocar uma ideia com o pessoal das gestoras e o pessoal fica incomodado, cara. Pô, distribuição, não tem comissão, tem que resolver, tem que fazer marketing e ninguém quer saber. Cara, é complicado, o mercado financeiro é complicado, cara. Enfim, então esse aí é um problema que cada um vai resolvendo, né? Mas você consegue aí uma diversificação espetacular para diferentes classes, moedas, países e estratégias. Você tem muito mais tranquilidade para se expor aos investimentos, menos adrenalina, menos giro, menos preocupação, e aí você consegue muitas vezes sair ali daqueles vieses de curtíssimo prazo que muitas vezes te iludem a fazer, né? Não estou nem falando de trade,
Eu acho que trade é extremamente complexo, mas eu me preocuparia muito mais com a oportunidade da vez, a ação da vez, o stock picking da vez. Isso é muito mais complicado, porque parece que faz sentido, parece que você está com uma grande ciência, eu fiz o valuation, na realidade não quer dizer nada, você não tem um histórico comprovado que vai conseguir realmente ir melhor do que o índice, né? Talvez você consiga porque é exceção, mas a grande maioria não consegue. Eu, por exemplo, não consigo. Isso, tenho a maior humildade aqui de falar na sua cara no YouTube que não consigo bater o índice. Então é muito mais fácil eu comprar o índice, né? Do que tentar fazer uma coisa extremamente improvável, pensando em longuíssimo prazo, né? 10 anos, assim por diante. Uma semana talvez eu consiga bater o índice, mas no longo prazo, muito difícil. Nem vale a pena tentar. E aí falaram de algumas vantagens tributárias indiscutíveis que os ETFs têm. Então o vídeo foi esse, foi um pouquinho mais longo, né? Eu tô meio sumido do YouTube, tô preparando aqui muita coisa em relação a Black Friday e algumas mudanças grandes lá na nossa central Resulta Capital, então a assinatura tá ganhando vários módulos extras, tô tendo que dar uma atençãozinha maior pros clientes, mas de vez em quando eu apareço por aqui, tá? Comenta aqui embaixo o que você tem vontade de ver, logo mais eu volto com a programação mais frequente, tá certo? E também com vários convidados bem legais pro ResultaCast e assim por diante, tá bom? Vou deixar recomendado aqui então aquele vídeo em relação ao S&P, né, o scorecard recente aí de como os gestores ativos não conseguem bater os índices. E claro, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre sempre que investir certo resulta capital.